E galera, hein? Olha aqui, ó, de quem estamos falando. De quem que eu comecei os stories aí. Galera do década de 60, 70, 80, né? Que viveu o sonho do GSI. O sonho do GSI na época era tipo hoje a gente sonhando com M3, podemos dizer. Porque até começo aí dos anos 90, né? Você praticamente não tinha carro importado no Brasil. Não tinha nada, era o que fabricava aqui, pronto, e acabou. E na década de 90 começa, né? Abre a importação e vem a enxurrada de carros para cá, pro Brasil, como BMW, Mercedes, né? Audi e tudo mais. E é aí que a gente começa a ver os primeiros importados no Brasil. E aí foi que a Chevrolet, na época, nossa, saudosa Chevrolet da época, que tinha a Vauxhall e a Opel na Europa, né? O estúdio europeu deles era tão bacana porque o projeto dos carros eram muito mais legais, né? Tanto que, se a gente puxar ali, né, aquela época, os carros eram muito mais legais, muito mais bonitos, tinham muito mais carros esportivos, vamos dizer assim, da classe média na época para rico ali pro começo. Então, puta, era muito legal esses carros, né? E foi aí que a Chevrolet resolveu ter o Kadett GSI, né? Então o GSI ele era uma nomenclatura que evoluiu do GSE, que foram os primeiros carros com injeção eletrônica da Chevrolet lá na Europa, e depois virou GSI como uma sigla de carros esportivos, né, dela. E aí o Kadett vem. Para quem não sabe, o Kadett existe desde 1930 e alguma coisa. Parece bizarro, mas é verdade. Então a plataforma Kadett existe. No Brasil se misturaram os nomes entre Chevette, Kadett, Astra, mas tudo vem da mesma plataforma, tudo vem da mesma evolução de carro. Então o Kadett foi um carro muito antigo e que existe até hoje na Europa, porque hoje se dá o nome de Astra, né? E ele ainda existe por lá. Então é um carro absurdamente antigo. E a Chevrolet teve a brilhante ideia de tirar o teto fora do GSI. Então esse projeto nasceu depois. O Kadett não nasceu dentro da Chevrolet conversível. E é aí que vem uma curiosidade muito grande do GSI, né? O GSI ele tem ele teve uma logística muito grande para poder existir. O carro era construído no Brasil, começava-se a fabricação do carro no Brasil, então fazia toda a parte de assoalho, longarina, carroceria. Quando essa parte de estamparia estava pronta, isso era colocado num navio, né, e mandado para a Itália para poder terminar o projeto do carro. Por que na Itália? Porque na época, para poder tirar o teto de um carro, eles contrataram um dos melhores lugares do mundo para fazer isso, que era a Bertone. Então, quem lembra aí nome Bertone, né? O pessoal mais das antigas vai lembrar de Piloto, uma dos primeiros escritórios de design automotivo do mundo. A Bertone nasceu fazendo roda de carroça, para quem pesquisar a história da Bertone, né? Depois passando aí por Fórmula 1, desenhou vários Alfa Romeos, Maserati, Lamborghini, e foram eles os responsáveis por fazer o Kadett não ter teto. Então essa carroceria ia para a Alemanha, era adicionado 85 quilos de reforços estruturais totais no carro e devolvia para o Brasil a carroceria já sem teto, e aí terminava a montagem. Então vocês imaginam quanto tempo levava para fazer um Kadett conversível. Começava uma produção, punha no navio, ia para a Itália, terminava de fazer lá, para depois voltar para o Brasil e terminar o carro. Então o Kadett conversível ele chegava aqui na época com um preço muito alto, né? Então ele era um carro de elite. Se você via um Kadett GSI conversível andando na rua, você tinha total certeza que ali alguém estava com o bolso preparado para segurar, né? Então essa é a história do Kadett GSI. Seus concorrentes na época, conversível só o Escort, mas que o Escort ele era um nível bem abaixo no geral em itens de série e tudo mais. Vocês vão ver aqui, cara.
carro é 94, tem painel digital completo. Então, assim, o pessoalzinho que tem os painéis TFT hoje em dia já tinha painel digital na década de 90, até muito antes disso. Mas tinha painel digital, o carro tinha ar-condicionado, o carro tinha sistema de som, a capota é elétrica nessa versão aqui, né? 93 para 94, a Chevrolet colocou capota elétrica, então depois vocês vão ver o funcionamento dela. Você destrava ela na mão, mas ela é elétrica. E o carro virou sonho de consumo de Brasil inteiro. Quem gostava de carro tinha o sonho de ter um Kadett. Pois bem, a gente entra num assunto de ter carro antigo. E aí eu começo a contar a história dessa versão aqui. Tudo isso que eu falei para vocês vale a pena para quem gosta de carro pesquisar um pouco aí da história, Bertone, Chevrolet da época, Vauxhall, Opel. É muito interessante, né? É uma época que os carros nasciam para ser carros para aquela plataforma, então o volante é alinhado com o banco, os pedais estão alinhados com o banco, então minha perna está exatamente reta com os pedais. Você pisa no freio, você já vê que o pedal já encosta meio que no acelerador, então era a época do ponta-taco, não era a época do DCT que você aperta a borboletinha e o carro faz tudo, não. Então você percebia que o carro tinha realmente uma plataforma construída para aquela versão. Vocês vão ver a gente tudo com careta aqui, porque a gente resolveu fazer o nosso rolê de conversível e principalmente contar a história dele andando nessa unidade. Vamos entrar nesse carro aqui agora, né? O Kadett ele tá sumindo, né? O conversível ele tá sumindo dos anúncios. Você entrar hoje nos anúncios vai ver que tem pouquíssimos carros. Ontem eu tava vendo, tinha, sei lá, 3 carros anunciados no Brasil e com valores astronômicos. E que você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar. Cuidado esse que o nosso cliente não teve a oportunidade de ter, porque ele não conhecia a gente, né? Então ele comprou o carro, um perfil famoso, bem conhecidinho, mas que infelizmente a gente, por postura, a gente não vai ficar divulgando. Comprou o carro e o carro foi, durante muito tempo, gerando muitas dores de cabeça. Era o terminal de direção que estourava toda hora, era barulho de suspensão, era o motor instável, era a temperatura que não ficava constante. Então o carro teve uma série de problemas que o proprietário, só quando ele conheceu a gente, mas na modalidade da oficina, né, ele conheceu a Box RB, que ele falou assim, pô, vocês dão conta de fazer aí um projeto lasanha, que é o nosso projeto, que a gente assume um carro antigo para resolver tudo o que precisa do carro, né? E foi aí que a gente pegou o carro e a gente descobriu uma série de problemas no carro, inclusive problemas graves de motor, né? O motor do carro estava condenado, provavelmente já tinha sofrido excesso de temperatura, provavelmente não, já tinha. Então a gente tinha cilindro ovalizado, a gente tinha cabeçote trincado, gambiarra na válvula termostática, gambiarra na bomba d'água, gambiarra na suspensão, caixa de direção de Monza. O carro tinha tanto problema, quando a gente começou a olhar, a gente deu aquela coçadinha de cabeça e falou, meu amigo, vamos conversar aqui sobre essa manutenção. E nosso cliente veio e falou, cara, pode fazer, vamos fazer, eu tenho que fazer. Eu comprei o carro, eu quero ter a oportunidade de usar esse carro inteiro e tudo mais. E foi aí que a gente fizemos tudo. Cabeçote, compramos novo, nada de cabeçote recondicionado, nem nada. O carro vai chamando a atenção na rua, né? Ó, o cara ele tá quase caindo de moto pra... E aí a gente comprou um cabeçote novo, zero. Conseguimos achar um cabeçote novo ainda. A parte do motor também, a gente conseguiu achar todas as peças originais, a Cedelco, Mali, nada do que estava aí no mercado, correia dentada original. A gente conseguiu fazer o motor inteiro desse carro com peças novas, né? Foi o Cezão que fez pra gente lá, o mesmo que fez da minha RAM.
Então a gente conseguiu fazer o carro inteiro com peça nova. Caixa de direção, estava errado. Compramos uma caixa de direção nova de cadete. Por isso que esse carro ficou, às vezes o carro fica 3, 4 meses com a gente, porque é ali a busca pelas peças que complica, né? Então a gente gastou muito dinheiro nesse carro. Embreagem nova, atuador de embreagem, linha hidráulica, motor completo, revisão de câmbio, revisão de freio, revisão de suspensão. Simplesmente a gente zerou o carro de mecânica. Olha isso aqui andando. Ó. Ó. Muito legal, cara. Puta, nostálgico demais andando isso daqui. Inclusive a gente precisa levar agora, estamos acabando, falta alinhar a direção e falta um serviço de funilaria, né, desse carro. Depois eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Não é externo, é embaixo, é no assoalho. Tem um pontinho de oxidação, a gente precisa corrigir esse ponto de oxidação, né, para deixar o carro 100% perfeito. Então esse foi o projeto do Kadett. Capota funcionando, já foi restaurada, a parte elétrica também impecável, tudo certinho funcionando. Ataquezinho no Kadett, o pedal é mais legal do que de muito carro. O carro ficou muito bom de andar.